No ar, pela Só Rolo Produções, o programa que você não esperava. Só Rolo Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. É tão estranho não estar com todo mundo aqui. A nossa colega maravilhosa, Elisa, ela ficou doente, ela teve que pegar licença. Felizmente, essa semana está sendo uma semana tranquila aqui na faculdade, então a gente vai colocar agora, mas só para vocês terem uma noção como é que funciona, como que a gente está fazendo aqui. Explica aí, Tiagão. Você quer saber como é que está funcionando agora? É da questão de como que a gente faz os episódios. Ah, tá. Esse é um episódio de bate-papo, né? Nomeado bate-papo, que a gente escolhe um assunto e fala sobre ele. Hoje a gente vai falar sobre os videogames, né? Se eles são o mal da sociedade ou se eles fazem o bem. Isso. Então vai ser um assunto bem legal, que eu gosto muito de videogame, já perdi muitas horas da minha vida jogando. Não é só você, né? A gente se considera, eu e o Thiago, a gente se considera nerd, exatamente por causa um pouquinho disso. Ih, já tô relando aqui no microfone a lapela com a mão. Mas o que eu queria dizer com relação à questão dos episódios é que, assim, a gente grava, né, os episódios uma vez no dia. Então, são 4 episódios, a estrutura dele. São 4 episódios. Então, vai parecer meio engraçado que a Eli não vai estar nesses 4 episódios. Então, ou só em 2. A gente não sabe. A gente falou para caso ela quisesse vir participar, né? Porque a gente vai ter 2 entrevistas muito interessantes. Então, enfim. Mas é isso, galerinha. Só para avisar dessa questão mesmo da Eli e tal. E o bate-papo hoje vai ser de videogame. Oi, entra a intro. Até meu celular apitou aqui. Então, vamos lá. Então, posso começar? Pode começar, Tiagão. O videogame, ele começou no final da década de 50, né, com um físico entediado querendo matar o tempo. E ele adaptou um osciloscópio e fez um joguinho que hoje a gente chama de Pong, que são 2 pauzinhos que ficam batendo numa bolinha que, na verdade, é quadrada na tela. Esse Pong fez muito sucesso, né? Inclusive o Atari usou ele também na década de 70. E de lá para cá o videogame ele foi evoluindo bastante, né? Assim, enquanto ele evoluía não parecia muito, mas comparando dos final dos anos 50 para agora 2024. Era isso que eu estava me perguntando, se o videogame ele quantos anos que ele tem em geral? Se você falou que na década de 50, 58 mais ou menos. Por volta da criação, né? A psicologia é recente também, ela tem uns 100 aninhos, né? Disney também. Disney. Não querendo fazer propaganda da Disney, mas a Disney tem 100 anos também. E os videogames já têm uns 50 e poucos anos. Olha só que interessante. Então, e os videogames, a gente via uns bonequinhos de palito, né? De repente começou a aparecer uns bonequinhos que pareciam palito. E a gente tinha que imaginar o personagem lá. Por exemplo, tinha um jogo aqui no Brasil do Odyssey, para quem lembra, que era Didi na Mini Encantada. Por quê? Porque tinha o Didi dos Trapalhões, né? Então, não precisava nem adaptar o jogo, porque era um boneco de pauzinho, né? Então, você podia falar que era quem você quisesse. Lá nos Estados Unidos, onde foi criado o videogame, ele tinha outro nome. Era Crazy Peach, a mina, não sei o quê. Meu Deus do céu. Então, eu tinha até essa facilidade de fazer os franchisings, né? E as pessoas tinham que usar a imaginação, né? Para ver aquilo e falar, olha, isso aqui é o Didi, ó, ele está na Mini Encantada. Porque a questão até mesmo da internet, da tecnologia que a gente tinha de acessibilidade, diferente de hoje, né? Que hoje a gente tem Ultra HD, 4K. Estamos indo para o 8 já. Nossa Senhora. E lá, esses games, eles eram 8 bits, né? Esse daí, o do Pong, ele era 8 bits Atari, 8 bits o Pong, acho que nem isso era. Eu acho que não era mesmo, porque o Pong, ele foi feito, acho que em sistema DOS, que foi um dos primórdios, assim. Tudo que você precisava de fazer de desenho era uma espécie de código que você precisava de colocar. E videogame hoje em dia, até para você criar, não tem mais tanta essa necessidade de colocar código. Mas a gente tem sim as pessoas que desenvolvem tudo à base do código. Atualmente o que você vê na tela
para quem estiver distraído, tipo, às vezes a nossa mãe vê o que está acontecendo na tela e acha que é uma coisa real, né? Outro dia minha mãe veio me mostrar um acidente aéreo que, na verdade, era uma cena de um jogo do GTA V. Aconteceu isso, eu estava vendo um influencer que eu gosto muito, agora esqueci o nome, gente, não pergunte nomes, eu sou meio complicada para isso. Mas ele falou que tinha naquele dia o jogo do Palmeiras contra mais um outro time. E aí o pai dele estava assistindo, só que ele estava assistindo via internet. Eu não sei se pelo computador, pelo celular, ou se foi pela TV. Eu acredito que seja pela TV. Por quê? Ele disse que... O filho perguntou pro pai. E aí, pai, como é que tá o jogo? Como é que tá sendo? Você gostou? Ele falou, então, tá meio estranho. Os jogadores estão se movimentando de uma forma meio diferente. E aí, quando ele foi ver o que o pai tinha assistido, era uma partida online da FIFA, né? Do videogame FIFA. Então é óbvio que realmente... E tinha mais um jogador que, nesse game específico, ele estava careca. E hoje ele está cabeludo. Entendi. Então o pai achou muito mais engraçado ainda. Que ele falou, estranho. Coisa estranha, pelo menos. Mas a inteligência artificial, né? Que é um dos temas mais pops hoje em dia, né? Ela está sendo tão avançada que chegou um momento até que minha tia falou assim, ai, que bonitinho, umas crianças desfilando com uns bichinhos nos ombros. Eu falei, tia, você sabia que isso daí é inteligência artificial, né? Porque pela movimentação, que quando você vai atrás, conhece muito sobre, você consegue perceber pela movimentação que aquilo não é de verdade. Mas a minha tia, que ela já tem lá mais de 60 anos, falou, não, mas isso não é de verdade? Não era de verdade. Então, agora, dentre os estilos de jogos que eu consegui anotar aqui, hoje a gente tem o shoot 'em up, né, que é você dar tiro na tela, uns personagens que vão aparecendo aleatoriamente. Tem o beat 'em up, que é as pessoas vão dando porrada em pessoas aleatórias na tela. Os casuais, né, que são os mais conhecidos, os mind training, né, que é jogos para treinar a mente, né, Candy Crush, que mais? Tem paciência. Bom, aqui Subway paciência. Surfers. Subway Surf. São jogos casuais, né? Você não Qual aquele menininho que fica andando no Subway lá no metrô. No que ele só fica correndo, você só fica trocando. Sim, sei. Então, esses são os casuais, né? Que a gente abre, joga um pouco ou muito, e depois, quando quiser, abre novamente, né? Quando você está numa fila de banco. Os FPS, né? Que são First Person Shooting, que é o Call of Duty, por exemplo, é um deles. Counter-Strike, que é o mais clássico. Jogos de esporte, que muita gente gosta, né? Os FIFAs, né? Os jogos da Konami também. Eles são esse FPS também, os FIFA? Não, os jogos da FIFA, os de esporte, são simulações de jogos de esporte, de qualquer esporte, né? Tem até de sim. Sei lá, de esqui, por exemplo, sim. Tem de tudo. Sim. Tem os de estratégia, né? Que são legais, jogos de turno, né? Que cada um joga na sua vez. Tem um que particularmente eu vou falar bastante aqui, vou fazer muita propaganda, que são os de narrativas interativas. Que é de RPG. É mais ou menos. Tipo, sabe quando você assiste uma série na Netflix, né? Então, o narrativa interativa é quando você entra no lugar do personagem e você vai tomando decisões, vai explorando o local. Eu gosto desse tipo de jogo, que na verdade é um upgrade do filme, né? É como se você estivesse jogando um filme, só que você é o personagem. Você hoje em dia tem na Netflix, né, os filmes interativos. Você toma algumas decisões para chegar a uma... Exatamente, só que no caso do videogame é melhor ainda, né? Porque você move o personagem, né? Você não só toma decisões. E é engraçado que tem uma coisa bem sartriniana. Não sei se é o Sartre que fala que não fazer nenhuma escolha também é fazer uma escolha, né? O próprio jogo fala pra gente, lembre-se que você não fazer nenhuma escolha também é uma escolha. Que aparece lá 4 coisas para você dizer pro outro personagem. E não fala nada também gera um destino, um desdobramento. Então é bem interessante você acompanhar. E hoje os jogos em geral, principalmente os de console e PC. Console é PlayStation, Nintendo, né, Switch, e o PC, né, o computador. Eles misturam essas formas de jogar. Hoje em dia, eu gosto muito... Algumas pessoas, isso pode ser polêmico para algumas pessoas, o Royoverse, Royolab, enfim, a Royo. Royo é uma empresa coreana, se eu não me engano, gente, por favor, não me crucifiquem perante a isso, mas que eles criaram vários jogos. Um deles que eles fizeram agora,
que eu tô jogando é Entering Wave, alguma coisa assim. Eu não consigo lembrar do nome, gente. Eu já falei, sou péssima de nomes. E ele misturou o 3D. Você tem um minigame dentro dele que você fica em 2D. Então, aquele igualzinho do Mario, que a gente tem que passar, tem aquelas partezinhas que você se bater, você morre. É a mesma coisa. Isso, um minigame dentro do game. Sim, são várias camadas, né? Tem vários jogos assim, principalmente os 3D, né? Você vai num fliperama, por exemplo, você já entra dentro de um fliperama que está lá 3D, você entra nele, lá tem um monte de máquina, e aí você joga o jogo dentro do jogo. E a gente trouxe esse assunto para justamente conversar sobre outras coisas que tem vindo aí também, que está muito pop, a questão dos vícios, né? Não sei se você chegou a pesquisar alguma coisa relacionada a isso, Tiagão, mas já está no DSM. Já entrou? Já entrou. No 6, vai entrar no 6? No 5 mesmo. Nossa, então, que eu não cheguei nesse O 5 revisado, né? O 5 revisado. Revisado, tá. Agora, qual parte que ele tá do DSM, agora eu não tô lembrada. Especificamente como vício em videogames? E, na verdade, transtorno dos jogos eletrônicos ou dos videogames, alguma coisa assim. Jogos digitais, jogos eletrônicos, todos eles entram na mesma categoria. E isso, antes, há 4 anos atrás, a OMS estava colocando isso. Eu fui atrás de algumas informações. Tem um canal no YouTube que eu amo, que se chama Minutos Psíquicos. E ele fez um vídeo há 4 anos atrás sobre isso. A OMS já tinha colocado como um alerta sobre o vício em jogos. Mas hoje, com o DSM-5 revisado, que quando foi? Foi em 2021, né? Que teve o revisado, ou 2022, agora não estou lembrada. Acho que foi mais recente. É mais recente o revisado. Eles já colocaram ele. O 5 é de 2014? Já tá, não, 2019, eu acho. Tá sendo... Confusão de data aqui na minha Não, cabeça. não, acho que não. Pode ser 2014, né? Não é só você, não. Relaxa. A gente é de humanas. Não fazemos contas, fazemos só colocações. Então, a gente tem isso daí que já pode ser diagnosticado. O que a maioria do pessoal falou dos prejuízos que existem, né? Só é a questão de ficar 1 ano, por exemplo, de você começar a deixar de fazer coisas normais, tipo sair com os amigos, não querer mais trabalhar, toda vez que você estiver em algum lugar ficar pensando só no jogo, só nas possibilidades do que você poderia estar fazendo com os jogos, né? E é o mesmo aspecto de vício que tem de jogo, existe sim também, como de vício em pornografia, vício em sexo, em bebidas. Por isso que ele entrou no DSM, inclusive. Desculpa, eu tô dando uma limpada na garganta. Não, então, o videogame ele também gera vício porque a gente falou sobre isso no episódio anterior dos smartphones, né? Não tem muita diferença. Inclusive, o smartphone também oferece jogo. Então, o vício, ele gera também a recompensa, né, dopamínica. E a pessoa vicia. As metas também são metas progressivas, né? Que você vai... e você não consegue parar porque você termina uma missão, aí o cara já te oferece outra, aí você fala, nossa, mas eu quero parar, mas tá tão gostoso. E você não consegue nem dar aquela pausa. Às vezes eu tô jogando, eu começo a jogar, eu duro é parar. Você quer parar, você para 30 minutos depois do que você se propôs a parar. Porque aí os personagens lá, os NPCs, né, vão te oferecendo missões e você não consegue parar de jogar. Exato. Então, esse que é o problema, né? A Lisa Guerra, que é uma youtuber, e ela é psicóloga, formada em psicologia, ela se especializou muito nessa área mais, assim, digamos, nerd, da cultura pop. Inclusive, ela faz muitas análises de personagens, tanto de séries, filmes, como também de animes e mangá. E ela tem um vídeo no canal dela sobre gamificando a sua vida, que eu achei incrível, que ela colocou como se fosse mesmo um videogame. Então, a gente tem a main quest, que é a história principal, e tem as side quests, que são as pequenas tarefinhas que você tem que fazer. Os jogos, na maioria de hoje em dia, inclusive desses que eu falei da Royalverse, eles têm essas side quests, essas outras quests, que é para justamente você evoluir o seu personagem para você conseguir se manter na história principal. E ela falou dessa questão também. Se a gente tem um objetivo na vida,
de principal, entender que para a gente chegar naquele objetivo não vai ser de um dia para o outro. Você precisa de fazer algumas side quests, algumas tarefinhas antes para você conseguir evoluir e chegar nesse objetivo principal. Porque não tem como. A gente está fazendo o jogo agora. Nós estamos vivendo a vida agora. Então, para a gente poder, por exemplo, nós queremos ser psicólogos. O que você tem que fazer para chegar nesse ponto? Tem que fazer uma faculdade, porque sem a faculdade a gente não tem o CRP. O CRP é o que regula a gente para estar trabalhando nesse meio. Então, tem toda uma norma, toda uma ética, tudo para que não aconteça nada, né, fora desse jogo. Porque esse jogo da vida... ela é um pouquinho assim complexa, mas voltemos um pouquinho dos games. Ti, você tem mais alguma coisa para falar, comentar? Então eu vou fazer um combo aqui, vou falar um pouquinho sobre esse gênero que eu gosto tanto, que eu sou muito, assim, eu fico esperando sair esse tipo de jogo, né? Existem museus que fazem pessoas assistirem depoimentos de pessoas que sofreram e calçar sapatos delas, né, que é uma forma interativa para trazer essa imersão, né, e esse aprendizado empático. Você já ouviu falar desse tipo de museu? Então, é um videogame. Você está lá jogando, você chega, tem um telão com um imigrante japonês, ele vai contando a história dele, e você sente aquilo que ele está te contando, né? E tem um lugar que faz você calçar o sapato, literalmente. É literalmente, tá? Não é figurativo. Você calça o sapato e escuta uma fita. Ou, sei lá, uma gravação num MP3, não sei que tecnologia que os museus estão usando hoje. Mas aí você vai vendo mesmo a história que a pessoa está te contando, você vai imaginando. Agora, o videogame ele faz isso, só que você vê o personagem, você controla ele, você passa, assim, pelo menos 10 horas na pele desse personagem, e infinitos personagens, né? Por exemplo, tem um personagem que você é um trans. Eu já joguei esse jogo, chama Tell Me Why. Eu sei porque tem uma música do Backstreet Boys que tem esse refrão, né? Então, chama Tell Me Why, você é um trans. E que oportunidade fantástica de você não ter preconceito, trabalhar o seu preconceito, como você ser um personagem trans. Ou qualquer outro personagem de outra situação, de minorias, ou não, ou que não seja de minorias, mas que passam situações que você vai ver, vai sentir na pele dele. E você faz escolhas por ele, você passa o que ele está passando. Então, isso responde também uma pergunta do evento Luz Azul, que a Annelise perguntou para mim. Como que eu faço com a teoria da mente? Teoria da mente, eu vou explicar aqui, lá eu não expliquei, acho que muita gente ficou boiando. Teoria da mente é a capacidade que o ser humano adquire de se colocar no lugar do outro, de fazer inferências, né? E se fosse comigo, entendeu? Então, o autista tem uma certa dificuldade com a teoria da mente. No meu caso, o meu treinamento de teoria da mente, ele é feito bastante com esses jogos. E eu acho que ele serve para qualquer pessoa, porque não tem como. Tem um jogo, por exemplo, que eu não sei se eu vou dar spoiler, mas acho que todo mundo já sabe. Tem um jogo que chama o Last of Us, que eu gosto bastante. Last of Us, sim, conheço. No Last of Us 2, vamos dar spoiler aqui, não tem problema. Mas espera aí, Last of Us, que é o último de nós, vamos falar mais ou menos sobre o que é. Sim, pode falar. Uma sociedade apocalíptica, né? E tem a questão dos zumbis. E como que aconteceu esses zumbis? Foi por meio de um fungo / cogumelo. Com o aquecimento global, que é o que está acontecendo hoje em dia, e é por isso que o pessoal fica brincando, tem umas teorias meio mirabolantes aí por causa do jogo, esse fungo ele acabou conseguindo sobreviver, e o melhor ambiente para ele poder se proliferar, o que foi? Foi os corpos humanos. E aí, a maneira como foi o contágio e tal, a história toda discorre sobre isso. E aí a gente tem 2 personagens, né? No que é você lembra o nome do moço? Não, a Ellen é o 2. Não, a Ellie é a filha do Joe, filha adotiva do Joe, né? Que ele tem que transportar ela até os vagalumes, né? Que tem um médico lá que sabe fazer a cura. Que, teoricamente, vai conseguir fazer a cura através do sangue dela, porque ela é imune. Ela é imune, exato. Ela é imune às mordidas dos Mas você, no primeiro jogo, você tem você joga um pouquinho com a Ellie também, mas no segundo jogo... com o Joel, né? E um pouquinho com a Ellie. Mas no segundo jogo é só a Ellie. Mais ou menos. Mais ou menos? Não, você... tem uma parte... É por isso que eu ia falar do 2, principalmente. Porque o 2 é uma oportunidade, assim, incrível de empatia. Sim. Por quê? Porque você joga o jogo um pouquinho, você vê o seu herói, né, anti-herói, porque o Joel não é um herói, ele não é só um herói, ele também é um bandido, porque ele cometeu uma chacina no hospital no primeiro jogo. É mesmo? Para salvar a filha dele, que ele tinha ele não é uma filha, não é filha biológica, mas ele começou a tratar ela como filha, entender como filha.
Então, para salvar uma pessoa, ele condenou toda a humanidade à continuidade desse problema dos zumbis. Poderia Tem a ter dado série, certo. né? Netflix Tem a ou série. Amazon. A série está seguindo não o vou mesmo lembrar. rumo também, só que vai demorar um pouquinho para sair a segunda temporada, acho que 2025. Mas ficou maravilhosa. Tem um episódio fantástico lá também de um casal gay que eu recomendo. Recomendo muito. Lindo, é lindo. É o terceiro ou sexto episódio agora, eu não lembro, eu assisti. Qualquer coisa eu ponho na tela. Tem algumas coisinhas que eu vou colocando na tela. Beleza. Mas enfim, no jogo, o que acontece? Você vê o Joel morrendo, né, de porrada, né, sim, cruelmente, né? Mas aí você vai saber por que mataram ele. Porque dentro daquela chacina que ele cometeu no primeiro episódio, estava o pai de uma moça que juntou a galera para dar um pau nele. Então, aí fica complicado, né? E a vida dela foi pautada por essa vingança, até que ela conseguiu. E aí ela que deu a tacada final lá nele para ele morrer. E a Ellie, ela deixou a Ellie viva, né? Não sabemos por quê, porque é por causa da narrativa, né? Narrativa. Para ter narrativa, precisava da Ellie ficar viva. E a Ellie também pautou o segundo jogo na vingança. De matar acho que é Abby, o nome dela é Abby. Acho que é a melhor amiga dela, né? Não, elas não se conheciam. Ah, não. É porque também no segundo jogo, se eu não me engano, você fica na pele do né, entre aspas, vilão, né? Exatamente, é isso que eu ia falar. A gente é obrigado a jogar muitas horas na pele da Abby. E você vê a história dela, você vê os romances dela, você vê o sofrimento dela. Então, você começa o jogo querendo matar ela e você termina o jogo falando assim, e agora? O que acontece? Quem que eu quero que morra? Né? Eu não quero que ninguém morra, eu quero que as duas deem as mãos e vão lá, sei lá, vão tentar sobreviver juntas, né? Então, é isso, é um negócio fantástico. E por mais que, por exemplo, muitas pessoas, assim, em geral, fora da comunidade, né, as pessoas dizem que a comunidade, e até dentro da comunidade de gamers em geral, tem um olhar muito pejorativo, né? Que a comunidade ela é muito maldosa, né? Que, como que eu posso dizer? Mas isso... Ontem eu estava assistindo um podcast, mas é pauta para outra coisa, de uma jornalista que ela fez parte na investigação do caso da Sol, se eu não me engano, da Sol, ou de um outro caso que aconteceu dentro da comunidade de gamers, que existem várias camadas, da mesma forma que o jogo existe dentro das comunidades várias outras camadas. Enfim, não vou colocar muito nesse assunto aí, não, mas sobre o que eu estava falando, o TDAH tacota aqui. Pior que eu também tenho um pouquinho, né? Mas voltemos na parte da questão da empatia. Eu gosto que a indústria, e era isso que eu queria tomar, tá certo. Por mais que tenha essa questão da indústria que quer mostrar essa questão da empatia, né, de você começar a jogar com mais personagens femininos, com atitudes e situações também, para justamente treinar essa comunidade. E não só isso, para pegar outro nicho de mercado. Hoje em dia, só para você ter uma noção, se eu não me engano, mas eu não lembro agora qual foi o dado. Eu acho que a gente tem 40 e poucos % de público feminino dentro do mundo dos jogos. E de jogos casuais, principalmente. É 60%, se eu não me engano. Até esse momento, mulheres preferem jogos casuais. Isso pode mudar, né? Mas é uma questão cultural, né? Exatamente. É uma questão que quando o comércio, a indústria, né, digamos assim, as coisas que têm a nossa, como é que fala? Disposição, elas optam por ter mais coisas disso, a gente tem esse treinamento social. Então, uma coisa que a professora, que é uma das nossas professoras, Annelise, maravilhosa, neuropsicóloga, falou que teve um estudo, e eu fui até atrás procurar esse estudo. Ela disse que pessoas que jogavam Mario, eles queriam saber se as pessoas tinham essa questão visoespacial ou alguma coisa relacionada à percepção espacial, saberiam ler mapas, né? Se jogando Super Mario ou qual outro tipo de Mario, eu não sei, elas desenvolveriam esse lado melhor para ler mapas. E o estudo foi inconclusivo. A pessoa fica boa em jogar Mario. Não, o que eu falei para ela na aula também, né? Eu continuo desorientado tanto no jogo quanto no trânsito.
Então, a gente tem essa questão, que ainda, olha só, a psicologia tem 100 anos, os jogos um pouco mais de 50. Então, existe esse desenvolvimento dentro da ciência que não tem como a gente colocar que, tipo assim, o jogo é 100% maldade, né? 100% agressividade. Sendo que os estudos que vivem tentando entender como é que funciona, o que acontece dentro da psicologia, não é o único fator. Na verdade, a maioria dos fatores, eles são mais externos do que voltados ao ambiente, onde a pessoa está, o quanto que isso como é que fala? Para surgir um trauma é tempo, intensidade e mais o terceiro fator. Sempre esqueci esse terceiro fator. Já teve um outro episódio aí que eu falei desse terceiro fator que eu também esqueci. Eu vou trazer em algum episódio os 3 fatores certinhos. Então, o game, ele não é o vilão dessa história. A gente sempre tenta encontrar esse lado dicotômico da vida, né? De que, não, se uma criança, né, de 11, 12 anos jogar, ela vai se tornar uma pessoa violenta. Não, gente. Não, tem vários gêneros de jogos. Exato, também, né? também tem isso. E não é só, assim, o videogame é uma mídia. É como tantas outras mídias que existem por aí, né? A gente pode ler livro também. O livro, inclusive, é fantástico também. Assistir série, ver filme, documentários. Hoje, livro infanto-juvenil está muito em alta, inclusive. Tem bastante público para isso. Então, Percy Jackson e outras literaturas, eu vejo muito a galerinha de 12 anos lendo sobre. É que o videogame ele tem o perigo de se tornar uma fuga. Porque, como eu falei, você está lá dentro da tela. E lá é um mundo perfeito, né? É um mundo que você gostaria de viver, normalmente, né? A gente joga o que a gente gosta. E o que a gente gosta é o que a gente gostaria de fazer. Então, você quer ficar lá dentro e não quer sair mais. E tem essa questão do nível de dopamina, que a gente fala que o que acontece? O jogo ele é uma recompensa muito rápida. Assim como a comida, você sente prazer ali na hora, assim como a bebida, o sexo e tudo mais. E por isso que a OMS ela colocou como inicialmente, né, antes de entrar no DSM, colocou como uma espécie de não é perigo, mas de alerta, né, assim como muitas outras coisas. Tem mais um artiguinho que eu queria falar sobre, o nosso tempo está acabando. A gente está indo para as finalizações daqui a pouquinho. Ah, tá. Da violência... uma coisa que o pessoal também fala da questão dos games é se por acaso melhoraria essa questão as pessoas preverem as coisas. E, na verdade, tipo, não é que... Pelo comportamento humano, a questão de você... Não é tão... Como que eu posso dizer? É mais curiosidade do que em si de você melhorar o seu processamento. Porque na maioria dos jogos, o que as pessoas em geral, no senso comum, vê é a agressividade. Mas dentro da própria comunidade é a competitividade. Então, e é isso que a maioria dos jogos eles tentam fazer, mais a competitividade e essas questões de recompensa. Que você vai colocando mais e mais, e isso... Por isso que surgiu o jogo do Tigrinho. Mas o jogo do Tigrinho, ele está em outra categoria. Vai ser outro assunto que exato. Ele está em outra categoria, para dizer a verdade. Mas como qualquer outros jogos, tanto os casuais como os de mais de desenvolvimento, eles podem sim, como qualquer outra coisa, em desequilíbrio, se tornar um vício. Exatamente. Então, o veredito eu acho que depende, né? Depende do uso que você faz do videogame. Exato. Depende às vezes sim, às vezes não. Use com moderação. Exatamente. Então, gente, esse podcast foi feito mais para isso, para a gente poder trazer para vocês essas informações. Esse episódio, por mais que seja uma coisa que às vezes fica meio assim, em cima da telha e tal, a gente às vezes não traz muita informação, mas é que a gente quer que seja uma coisa leve para nós também, não só para vocês, mas para nós. A gente espera que vocês gostem, que vocês busquem essas informações. A gente vai tentar começar a colocar um pouquinho melhor as nossas referências do que a gente viu nos episódios.
E a gente deixa um like, compartilha, comenta. E outra coisa, na descrição do vídeo a gente está deixando o Linktree nosso para vocês fazerem perguntas para os membros e também para vocês indicarem coleguinhas, para a gente poder entrevistar nos próximos episódios, porque a gente não está querendo ser injusto, a gente está querendo pegar um aluno de cada sala. Só que vai chegar uma hora que a gente vai ter dificuldade, então ajudem a gente aí, por favor. E convidados também que sejam, por favor. A gente gostaria de trazer nomes grandes, mas o nosso podcast é um podcast pequeno, a gente não tem muito recurso, então a gente deixa para, tipo assim, compartilha aí a galerinha que seja mais acessível, tá? É isso. Muito obrigado, gente. Obrigadão, até mais.